A paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, mas mais especificamente sobre a mudança, a transformação que houve na vida de Abacuque depois de uma conversa com Deus. Esse livro, ele é interessante, que ele narra um momento de diálogo entre Abacuque e Deus. Esse texto, esse livro é engraçado, interessante, que ele relata algo que é totalmente normal a nós seres humanos. As nossas argumentações, que muitas vezes chegam diante de Deus, os nossos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que passamos por essa situação? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? E esse livro é interessante porque ele relata exatamente um momento desses na vida de Abacuque. O livro ele vai girar em torno de uma conversa que Abacuque resolve relatar-nos que ele teve com Deus. A conversa ela tem um teor principal em duas argumentações. A primeira é tendo em vista que o povo de Deus, o povo que Abacuque viveu e participou, era o povo de Judá, ele escreve esse livro um período anterior ao cativeiro babilônico, mas não vamos nos prender essa parte teológica, não. Mas ele vê a situação do povo que vivia totalmente alheio à vontade de Deus. O seu povo, que ele fazia parte, que era o povo de Deus, Judá. Ele vê que o povo está vivendo uma vida dissoluta, uma vida ao seu bel prazer, e ele vai conversar com Deus. Até quando, Senhor? Até quando o povo vai viver dessa maneira? Conhecendo um Deus que era santo, ele argumenta diante de Deus até quando Deus permitiria que aquela situação continuasse. A resposta de Deus, Deus é lindo, é maravilhoso. Ele responde a Abacuque. Abacuque, estou parafraseando aqui o texto. Ele vai responder a Abacuque, fica tranquilo. Está tudo sob o meu controle, louvado seja Deus. Eu vou enviar aí os caldeus, que nós conhecemos pelo povo de Babilônia, né? Eu vou enviar os caldeus. E eles virão como o meu canal, o meu meio de trazer juízo para com Judá. Em resposta dos seus pecados, eu não perdi o controle. Eu enviarei alguém que será a minha resposta diante da sua vida dissoluta. Abacuque ouve aquilo, recebe aquela palavra e vai diante de Deus novamente. Senhor, e esse povo aí, Senhor, eles são piores que nós. O Senhor vai permitir que eles venham e governem sobre nós? Como o Senhor vai permitir isso, Senhor? Aí Deus, mais uma vez, mostra o seu amor, a sua bondade, e chega diante de Abacuque e fala: Abacuque, pode deixar, eu vou usá-los, mas depois, quando o meu objetivo, o meu propósito estiver cumprido, também trarei juízo sobre eles. Resumindo assim o livro e a conversa que ele teve. Mas o que eu quero frisar aqui é essa argumentação e a resposta e a mudança que um relacionamento com Deus, uma conversa nesse texto, a marca do relacionamento é a intimidade para poder falar com Deus e ouvir a voz dele respondendo. E o que isso pode trazer para nós. Em dias como os nossos, em que vivemos uma incerteza terrível, quantas vezes não passou pela nossa cabeça de perguntar a Deus o porquê? E nesses dias, eu, na boca de um dos meus líderes, eu ouvi a seguinte frase: que Deus não perdeu o controle das coisas. E aquilo veio como uma bomba em mim, me despertou. Às vezes nós achamos que as coisas fogem ao controle de Deus, mas Deus vem nos responder nessa noite.
Ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle. Ele ainda tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da minha vida. Embora nós achemos que as coisas fugiram ao controle, fugiram ao nosso. Pode até ter fugido, mas ao controle de Deus não fugiram. Ele vai dar uma receita para Abacuque que eu quero transmitir para você nessa noite. Ele vai dizer no capítulo 2 que o justo viverá pela fé. A fé como a confiança em Deus. A fé como a base do entendimento de que Deus, mesmo que as coisas pareçam contrárias, continua tendo domínio sobre todas as coisas. Quem tem essa fé é tomado de uma confiança em Deus que vai o ajudar a sobreviver em dias trabalhosos como os nossos. E eu finalizo essa palavra vendo a conclusão desse texto. Algo que todos aqui conhecem. No capítulo 3, os últimos 3 versos, a partir do 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que o coronavírus pareça que vai nos destruir, todavia eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, os argumentos, as argumentações que ele teve continuavam as mesmas, a situação continuava a mesma, mas o que mudou? Mudou algo dentro de Abacuque. Ele passou a confiar em Deus e resolveu adorar a Deus, independente das circunstâncias. E é um convite que eu faço a você nessa noite. 2 convites, me permita. O primeiro, a confiar em Deus e adorá-lo, independente das circunstâncias. Porque se olharmos, ele já fez muitas coisas por nós. Muitas, inumeráveis, dignas de glória, de honra e de adoração. E o segundo convite nessa noite é que nós tenhamos um relacionamento com Deus que venha a fortalecer e edificar a nossa fé. As coisas continuarão as mesmas, mas a nossa postura ela vai ser em resposta à fé que nós temos e à confiança que nós temos em Deus. Que Ele venha nos acrescentar fé, porque não é fácil não, irmãos. Mas o que tem nos mantido de pé, o que tem mantido um sorriso em nossos rostos, é a confiança de que o nosso Deus tem cuidado de nós e não nos desamparará em meio às nossas atual situação. Que Deus lhe abençoe e que Ele possa acrescentar a você a confiança nele, o desejo de um relacionamento com Ele, para que possamos viver nesse momento tão difícil que temos enfrentado. Louvado seja Deus pela sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.